Poderia ser um país africano qualquer. Andando pelas ruas, dá até para pensar, não há nada demais aqui. Tocou na frente, Milá. Já partiu para cima da defesa, tocou para aqui, posição legal, bateu! Gol! Sim, há algo especial nesse lugar. E para entender o que é, basta ver alguém com a bola nos pés. Seja bem-vindo a Camarões, país do oeste da África com 18 milhões de habitantes. O país que botou o continente africano no mapa do futebol. Copa de 90 na Itália. Foram apenas 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. Muitas dancinhas. Pela primeira vez, uma equipe africana chegava às quartas de final. Por causa desses 5 jogos, o mundo passou a ver o futebol africano de outro jeito. E o principal responsável por tudo isso foi esse homem, Roger Milá. Obrigado. Roger Milá tinha 38 anos quando foi convocado para a Copa. Estava no fim de carreira, mas era admirado pelos mais jovens. Milá hoje tem 58 anos, é um mito em Camarões, embaixador honorário do país. Ou seja, é o símbolo de Camarões em todo o mundo. Conversamos com ele sobre a inesquecível Copa de 90. Na época, Camarões ficou um mês se preparando na antiga Iugoslávia. Antes da estreia, uma entrevista do técnico da Argentina, Carlos Bilardo, desdenhando dos africanos, chocou os jogadores. Choquei. Ele nos desrespeitou. Disse que Camarões era uma equipe fraca, que éramos leões. Mas leões sem pelugem, recorda Milá. O time entrou com raiva no estádio Giuseppe Meazza. E o incrível aconteceu. 1-0, gol de Omambique. Depois do jogo contra a Argentina, vimos que era possível fazer algo maior. E decidimos pensar jogo a jogo. Explica o zagueiro Tomás Libi. A segunda partida, Romênia. E o futebol do craque Milá começou a aparecer. 2 golaços. Camarões 2-1 e classificado para as oitavas de final. No terceiro jogo, tudo era certo. E eles perderam para a União Soviética por 4-0. Ainda assim, ficaram em primeiro no grupo. Próximo adversário, Colômbia. 0-0 no tempo normal. Na prorrogação, em 3 minutos, Milá fez 2 gols. O primeiro, mais um golaço. O segundo, quando o goleiro Higuita brincou. Agora fez bobeira, vai tomar o gol, vai entregar, Milá! Gol! Depois encontrei com o Higuita várias vezes. Ele não ficou chateado, não. Sabe que é do jogo. É um dos melhores goleiros que já vi. Mas aproveitei a oportunidade. Camarões, 2-1. Pronto, um milagre aconteceu. África nas quartas de final. Pelo caminho, a Inglaterra. Houve muita falta de concentração contra os ingleses. Antes da partida, um ministro do governo foi no nosso hotel. Fez um discurso falando do que tínhamos conquistado para o continente. Aquilo mexeu conosco, lembra Libi. Os ingleses saíram na frente com David Platt. Mas no segundo tempo, a incrível virada. Primeiro Koundé, de pênalti. Depois, Ekeke. Defensor contra aqui, posição legal, bateu! Gol! Já très content de toutes les performances. Estávamos felizes demais. Quando viramos, achamos que já estávamos classificados, diz Milá. On aurait, à 7 minutes de la fin, on aurait gâché le match. Nos acréscimos, pênalti para a Inglaterra. Lineker empatou. Na prorrogação, mais um pênalti. Até hoje, os camaroneses reclamam dessas marcações. E Lineker acabou com o sonho africano. Tantos anos depois, aquele time ainda é a joia do continente. As pessoas se interessam mais pelo futebol africano. É maravilhoso, graças ao que fizemos. A Copa de 90 foi marcada pela dancinha de Milá nas comemorações. Aliás, eu pedi que ele mostrasse a mesma ginga, mas ele brincou. Não posso, estou com um problema no joelho.
Bom, e o nosso último vídeo, ele vai abordar um tema que também o Enem, os vestibulares gostam muito de tratar, que é o racismo, né? Houve agora, esse ano no Brasil, um caso famoso do Dinga, que foi jogar no Peru e foi alvo de ofensas racistas, né? Na verdade, o racismo ele existe no Peru, há no Brasil, há na Europa, tá? Talvez o pessoal se revoltou quando esse jogador foi alvo de preconceito lá no Peru. Mas no Brasil há atos racistas, muitas vezes, que passam despercebidos, né? No campo, no estádio mesmo, na torcida, né? E na Europa mais ainda. Na Europa existe hoje, nesse momento, uma grave crise econômica. Percebam, a Copa de 2010 foi na África do Sul. A Copa de 2014 no Brasil. 2018, Rússia, né, é leste da Europa, na Europa Ocidental. 2022 no Catar. Essas Copas nesses países não é à toa. É porque há uma grave crise econômica hoje na Europa. Fazer a Copa no Brasil também é, para quem não sabe, né, um sinal da crise europeia. E essa crise econômica europeia, ela provoca a xenofobia, o racismo, o preconceito contra estrangeiros. E esse preconceito que há na Europa, em vários setores sociais, também acontece dentro de campo. Ano passado, um jogador grego, ao fazer um gol, ele fez uma saudação fascista dentro de campo. Um jogador da Croácia, que é o primeiro time que vai enfrentar o Brasil nessa Copa do Mundo, ele não veio ao Brasil, porque foi suspenso pela FIFA. Porque durante a festa, para a celebração da vitória da Croácia, por ter se classificado para o Brasil, ele fez um hino, cantou um hino nazista. Então, entenda, o preconceito ele não é só no futebol. Ele é na sociedade europeia, é no Brasil, é na América Latina. A violência não é só da torcida de futebol organizada, é da sociedade como um todo. Então não adianta, muitas vezes, esse discurso pontual de combate. Você tem que combater o racismo não só no futebol, tem que combater em todos os locais o racismo. Tá? E esse vídeo, então, fala um pouquinho sobre isso, do racismo na Europa e no Brasil também. O continente mais rico do planeta destaca-se também pelo preconceito e intolerância. O colombiano Fred Rincón, que a gente conhece tão bem, não se esquece da experiência que teve na Espanha. Lá na Espanha eu não joguei pelo racismo. Na temporada 95-96, contratado pelo Real Madrid, um dos maiores clubes do planeta, Rincón deu de cara com o que iria enfrentar. Eu senti antes de eu chegar lá, o estádio do Real Madrid estava pichado, eu não queria negro no Real Madrid. E lá, dentro do Real Madrid, eu lembro que o único jogador que nessa época era vice-presidente, que depois foi presidente, Lorenzo Sanz, o único jogador que ele não queria no Real Madrid era eu, que era o único negro que tinha no Real Madrid. Brasileiros que sofreram na Itália. Paulo Sérgio e Cafu, contratados pela Roma em 1997. O mesmo cenário, palavras fundamentadas em preconceito racial. Chegamos à Itália, estava escrito no muro da Trigora, fora Cafu, fora Paulo Sérgio, La Roma é solo di bianco. Roberto Carlos, recentemente no futebol russo, teve sua experiência quanto ao racismo. O brasileiro Marcelo, do Real Madrid, também hostilizado pela cor da pele. E histórias seguem, preconceitos se repetem. E poucos foram tão hostilizados quanto o camaronês Samuel Eto'o. Numa das agressões racistas há 6 anos, no jogo contra o Saragossa, as ofensas tiraram o atleta do Barcelona do sério. Ele ameaçou deixar o campo. Foi convencido a ficar por atletas dos 2 times, entre eles o brasileiro Álvaro.
Existem outras formas da gente lutar contra o racismo, né? Então, eu estou pedindo para você não sair do campo, fica aqui. Então, ele quis sair, eu fui até quase a boca do túnel com ele e pedi a ele, falei, poxa, vamos lutar juntos. Se você precisar de mim para qualquer coisa em relação a isso, eu estou com você. O que não podemos é enxergar racismo só nos outros. É preciso olhar para si mesmo para ter certeza de que o mesmo erro não está sendo cometido dentro de casa. Eu lembro que eu cheguei para comprar uma casa e eu cheguei de chinelo, bermuda, não tinham me reconhecido. E aí passaram para um corretor, depois passaram para outro corretor, depois passaram para um terceiro corretor, depois passaram para um quarto corretor, depois passaram para um quinto corretor. E no quinto corretor, ele falou, pô, Paulo Sérgio. Aí pegou, me levou, mostrou tudo. E aí eu fui e comprei uma casa com esse corretor. Por incrível que pareça, depois todos os outros 4 corretores estavam ligando para mim. Pô, mas eu passei para o outro, eu passei... Isso eu vejo como um tipo de preconceito. Pessoal, valeu, obrigado pela atenção, coração, sucesso a todos. Tchau.